Tranquilo? Então, olha só. Eu Tá trouxe tudo essa tranquilo, professora. questão 2. O pessoal tinha Vamos lá. respondido a letra E, Nessa acertaram. questão 2, oi? Tá tudo tranquilo, o pessoal aqui no chat Sim? responderam a Então, vamos letra lá. E e acertaram a questão, Pronto. sabe? Nessa questão 2 é o seguinte. Inferem-se do texto. Lembra que eu falei dos comandos? Mais uma vez, é uma questão de interpretação. Oi, Ari? O pessoal aqui tinham marcado letra E e acertaram a questão. O pessoal aqui no chat, sabe? Mas tá tudo tranquilo até agora. Ah, coisa boa. Tá certo. Porque eu realmente só tenho a imagem da tela, eu não consigo visualizar. Então, vamos lá. Então, a questão 2, né? Que até é bom que eles já estão já mandando no chat, né? As respostas que eles acham que é. Isso. Ótimo, beleza. Então, olha só. Nessa questão 2, vamos lá. Infere-se do texto que a escrita é uma. Pronto, aí a gente vai falar a respeito da escrita dentro desse texto. O texto trata sobre a questão da escrita, beleza. Então, quando eu falo infere-se, é aquela questãozinha que eu disse, né, gente? Cadê? Aquela questãozinha que eu disse. Interpretação, tá? Inferir, beleza? Então, olha só. Aí vem o texto, né? O medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias na primeira fase da modernidade. Olha só o primeiro parágrafo. E para dominar a sua inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os traços do passado, a lembrança dos mortos ou a glória dos vivos, e todos os textos que não deveriam desaparecer. A madeira, o tecido, o pergaminho e o papel forneceram os suportes nos quais podia ser inscrita a memória dos e dos homens. Né? Já vai falando da questão dessa importância em que situação surgiu a escrita, né? Essa questão, a questão do medo do esquecimento. Né? Então, por isso, buscou essa questão, essa efetivação mesmo da memória, através da memória escrita, através da escrita, né? De imortalizar os feitos, né? Do passado. Aí, olha só. Aí tem, dizendo mais adiante, a mais acerca da questão da escrita, no espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca, a gente aí tem que ler mesmo, na biblioteca, na magnitude do livro e na humildade dos objetos mais simples, a escrita teve como missão conjurar contra a fatalidade da perda. Em um mundo no qual as escritas podiam ser apagadas, os manuscritos podiam ser perdidos, e os livros estavam sempre ameaçados de destruição, a tarefa não era fácil. Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar, talvez, outro perigo, o de uma incontrolável proliferação textual de um discurso sem ordem nem limites. Aí, o excesso de escrita que multiplica os textos inúteis e abafa o pensamento sob o acúmulo de discursos foi considerado um perigo tão grande quanto o seu contrário. Embora fosse temido, o pagamento era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Alguns foram traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e depois escrever de novo. Beleza, temos nosso texto. Então, aí, percebam que a base aí é saber o que infere-se desse texto, no caso, que a escrita é o quê? Vamos focar só na escrita, beleza. É uma tecnologia ambígua, né? Então, lembrando que para questões como essa, lembra que eu falei para vocês, tem que ter muita noção da questão de compreensão, né? De significação de palavras, né? É bem importante. Quando eu falo que uma tecnologia ambígua, a tecnologia que tem o quê? É uma dupla possibilidade, né? De um ponto positivo, de um ponto negativo, enfim, nessa circunstância, de duas maneiras, né? De maneira positiva ou negativa, aí tem até mais adiante. Pois é capaz de, ao mesmo tempo, preservar informações úteis e contribuir para a disseminação de textos inúteis. A atividade que transforma escritos em arquivos, garantindo assim a integridade das informações frente às inconstâncias da história, né? Então, a gente pode dizer que a escrita é isso, é uma atividade que transforma escritos em arquivos, garantindo, assim, a integridade das informações frente às inconstâncias da história? Não, né, gente? Ela nem sempre preserva, não. Aí tem invenção da primeira fase da modernidade, voltada a manter vivas as memórias sociais e culturais,
foi só para isso que foi escrito, que a escrita foi criada, a escrita só é isso, a invenção da primeira fase da modernidade, que a gente sabe que tem desde, aí, olha o nível de conhecimento de mundo prévio, lembra que eu falei? Vai além do texto, o texto não traz, mas a gente tem o quê? A escrita não veio da primeira fase da modernidade, não, né? A escrita, ela já vem bem antes, e era bem primária, de certa maneira, só que eram escritas que não eram o sistema alfabético, mas nós temos outra forma de escrita de manutenção desse registro, né? Escrito dos fatos, enfim, da história. A gente vê isso até desde a questão rudimentar. Então, percebam como é importante o conhecimento por trás do texto, né? Então, isso é importantíssimo. A gente já eliminaria essa letra C nesse sentido. Aí nós temos aí também forma de evitar desaparecimento de informações importantes que não deveriam ser esquecidas ou perdidas. Ó, já está mais voltada para essa daí, mas vamos ver a letra E. Manifestação efêmera. Ah, se tem uma manifestação efêmera, então a gente vai ter a ideia do que é algo efêmero. É algo realmente frágil, difícil de, assim, passageiro? É a manifestação passageira escrita? A questão de efêmero quer dizer isso. Então, como eu falei para vocês, significação de palavras, né, dentro de textos de interpretação, é substancial sabermos identificar o que significam essas palavras dentro do contexto, que isso nos ajuda bastante a identificar o tipo de informação que está sendo veiculada, também saber interpretar o que está sendo colocado aí, tá? Então, não posso dizer que a escrita é uma manifestação efêmera, tá? Não é passageira, né? Ela é muito, digamos assim, ela é muito fixa, né? Ela veio para ficar, muito sólida. Pelo contrário, justamente é uma manifestação mais o quê? Mais consolidada, de certa forma. Não é efêmera, não é passageira, né? Que podia ser registrada, depois apagada e mais tarde recuperada pela reescrita. E isso foi visto já no finalzinho do texto, um parágrafo falou sobre isso, mas não dizendo que ela é isso, é uma manifestação efêmera. Então, essa a afirmação do início é que já faz com que seja descartada, tá? Então, assim, ficaríamos, eu acho que entre duas questões aí, eu não sei o que vocês colocaram no chat, o que é que vocês colocaram aí? Professor, o bicho tá pegando aqui no chat, o pessoal achou essa difícil, né? Alguns fizeram pelo menos certo, pelo menos errado, outros usaram a técnica de ver qual que mais gritava, né? Aqui que a gente conversou antes. Mas o pessoal tá na guerra aqui. Teve divergência no plenário, o pessoal marcou letra B, outro pessoal marcou letra D, salvo engano, ficou entre a B e a D. Ficou entre a B e a D? Ficou entre a B e a D, pessoal. Ó, preste atenção. Vamos entender então essas duas, tá? Vamos analisar as duas antes de dar o gabarito. Na letra B tem assim, ó, fala que é uma atividade que transforma escritos em arquivos, garantindo assim a integridade das informações frente às inconstâncias da história. Gente, vamos observar o seguinte: quando a gente transforma, né, no caso, esses escritos em arquivos, beleza, algo arquivado, isso é suficiente para garantir integridade de informações frente às inconstâncias da história? Vamos colocar em mente que a história ela é mutável, sim ou não? As informações elas vão ser sempre únicas, fixas, elas não vão mudar de acordo com a história também, com o passar da história? É isso que eu falei, a gente vai para além do texto, certo? Então, tem que ter esse conhecimento, como eu falei, conhecimento prévio mesmo sobre o assunto em questão, né? E a gente vai analisar direitinho, nesse sentido, né? O fato de transformar escritos em arquivos, isso é uma garantia para a integridade das informações? As informações podem ser também modificadas com o passar da história de acordo com as inconstâncias históricas. Analisem comigo. Professora, agora que a senhora está explicando, está tudo claro, mas na hora que eu li a questão, para mim estava tudo certo. Não sei nem como eu iria estudar. Justamente que essas questões de interpretação, elas são realmente muito, elas pegam bastante a gente nisso mesmo. Por isso que trazem coisas que são muito, assim, possíveis. Até na ter falar, não, isso aqui pode ser possível. Aí vai aquela outra, pode ser possível. Então, assim, traz
essas incertezas para a gente, né? Porque acha tudo pode ser possível. Mas aí você vai o quê? Se pautando naquilo que realmente pode ser possível a partir do conhecimento que você tem do assunto. Por exemplo, gente, hoje, vamos ser bem claros, vou dar um exemplo prático, tá? Em relação à história, para pegar essa questão, só para exemplificar essa questão B. Olha só, durante muitos anos, nós sempre soubemos que o Brasil, ele foi o quê? Ele foi descoberto pelos portugueses, sim ou não? Isso se consolidou nos livros de história durante anos, certo? A questão do descobrimento do Brasil. Hoje, muitos livros, eles já questionam essa questão e até essa utilização desse tipo de substantivo. Descobrimento, como descobrimento já existia, gente, não foi descoberto. Ele foi tomado, enfim, tem outras determinações, mas alguns historiadores, alguns livros didáticos não trazem mais essa concepção hoje, a questão de descobrimento de Brasil, descoberta, por conta dessa análise mais crítica da história, né? De ver, não, hoje é visto de uma forma mais crítica isso. Então, de certa maneira, essa informação de antes, ela se manteve íntegra até hoje, com essa inconstâncias, né, da história, houve uma modificação da informação. Então, a informação não vai ficar mais íntegra como antes. Então, isso já faz com que você consiga analisar essa letra B como algo que não é possível. A escrita não é essa atividade, né, que transforma escritos em arquivos e que, assim, garante a integridade das informações frente a inconstâncias da história. A história, que mudaram-se algumas concepções históricas, de certa maneira, e isso também afetou a forma como são concebidas muitas informações que antes estavam aí consolidadas na questão escrita, né, da própria história. Então, houve essa mudança, não se preservou, houve mudança. Então, nesse sentido, gente, aí nós só podemos ir para uma questão, a que vocês ficarem em dúvida, que é justamente, ó, a letra D. A Adriana eu acho que a Adriana que levantou a mão aí, acho que ela quer falar alguma coisa. Pode mandar ver aí, Adriana. É porque, assim, a minha dificuldade a gente tem que estudar a banca, né? Tem bancas que é a literalidade da questão. Se você não pode inventar coisas, você não pode criar, não pode trazer coisas de fora. Aí eu fico em dúvida. Quando eu devo quando eu devo buscar informações fora, ou quando eu devo me atentar somente à questão. Essa é a minha dúvida. Pronto. Conclua, meu amor, desculpa, eu interrompi. Não, essa é a minha dúvida. Pronto. Justamente vai justamente assim, a encontro do que eu falei hoje, né? Chama de um encontro do que eu disse hoje. É a questão de saber diferenciar quando uma questão ela é de compreensão textual e quando ela é de interpretação textual. Eu sei que eu entendi como você colocou muito bem, que tem muitas bancas que elas exigem realmente a literalidade, né? Lá da questão. Você tem que ir, é o texto pelo texto, é entender os fatos, é entender com objetividade. Isso é possível quando nós estamos diante de uma questão que vai cobrar da gente, a compreensão textual. Aí eu mostrei para vocês, né, no caso aí, as diferenças, né, como a gente consegue perceber que a questão ela é de compreensão textual e quando ela é de interpretação textual. Lembra que eu falei da questão dos comandos, dos enunciados? Pronto. Essa daí foi possível eu fazer esse resgate do meu conhecimento, né, sobre o assunto, porque eu vi que pelo enunciado, pelo comando, eu percebi que é uma questão que eu faço o quê? É uma questão de inferência. Então, eu posso fazer a minha dedução a partir do que está colocado no texto. Então, eu posso fazer a minha dedução a partir do que o texto me apresenta. Então, é uma questão de interpretação. Então, a partir nessa questão, eu posso buscar, sim, conhecimento externo, tá? Fora do texto. Já se fosse uma questão, por exemplo, de acordo com o que o autor coloca, aí sim, tudo que eu tivesse que buscar, né, dentro dessas minhas opções de resposta, tinham que estar pautadas em discussões apenas dentro do texto. O texto que ia me dar esse suporte para conseguir identificar a resposta certa, de certa maneira, nesse sentido. Então, a primeira como eu digo, meu Deus, a primeira estratégia que a gente tem que montar é essa, saber identificar se uma questão é de compreensão ou se é de interpretação textual. Se ela for de compreensão textual, fiquem ligadinhos na questão dos comandos, né? De acordo com o autor, a partir do texto, a partir da afirmação do texto, é possível compreender que... Então, isso a gente já vai percebendo que é o quê? É uma questão unicamente de compreensão. Ou seja, então, eu tenho que buscar
dentro do próprio texto, tem que ser objetiva. Aí é a questão da literalidade mesmo do texto, tá? Então, quando eu vou me ater à questão da interpretação, então eu vou primeiro observar, peraí, deixa eu ver aqui qual o comando dessa questão. Ela oferece para mim a possibilidade de identificar que é uma questão interpretativa. Então, fique ligadinho na questão dos verbos que são utilizados, inferir, depreender, concluir, deduzir, são verbos que sugerem uma questão de interpretação, e você pode buscar, sim, conhecimento de fora, tá bom? Certo. Isso serve para qualquer banca, nesse sentido. Certo. Mas foi bom você ter ressaltado isso, porque eu tenho muita dificuldade, eu não vou mentir. Eu vou pelo meu achismo, né? Mas foi muito bom. Então, sempre fiquem ligados aos comandos. Os comandos, eles norteiam a gente para saber se é uma questão de compreensão ou se é de interpretação. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Temos um texto aí, né, Tadinho? Você acha interessante dar tempo de a gente fazer a leitura do texto? Como é que administra assim, o tempo aqui no... Dá tempo. É melhor ler o texto para a gente compreender melhor, eu acho, né? E aqui não tem hora para acabar, não, professora. Então, vamos lá, então. Coisa boa, administrar aula com quem gosta de aula. Olha só. Então, vamos ao nosso próximo texto. Aí, então, antes que acabe a aula, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tava até falando com o Anderson e o Wendel. Vocês querem isso, gente? 2, 3 aulas de português, vocês querem ferrar, gente. Aí eu comecei a rir. Ele, não, mas você vai gostar da professora. E, realmente, eles tinham toda a razão. Você é maravilhosa, viu? Parabéns. Oh, meu Deus, muito obrigada. Coisa boa. Eu tô amando essa parceria já. Estamos me sentindo em casa. Vamos lá, gente. Olha só. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos ao nosso texto. O primeiro aí, tá? Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. Mas no caso da relação entre oralidade e escrita, essa é uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala seja superior à escrita ou vice-versa. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando. E, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea, nem constante. A própria escrita tem tido uma avaliação variada ao longo da história e nos diversos povos. Existem sociedades que valorizam mais a fala e outras que valorizam mais a escrita. A única afirmação correta é a de que a fala veio antes da escrita. Olha essas informações chaves, viu, gente? Veio antes da escrita. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita. Ou seja, a fala precede a escrita. Vem antes. Achei. Mas, do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas. Ó, falou na maioria, não falou de todas, tá? Não se trata, porém, intrínseco, nem de parâmetros linguísticos, e sim ideológica. São valores que podem variar entre sociedades e grupos sociais ao longo da história. Não há por que negar que a fala é mais antiga que a escrita, e que esta lhe é posterior. E, em certo sentido, dependente, né? A escrita é dependente da fala também. Mesmo considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos povos e nas civilizações ditas letradas, continuamos povos orais. Beleza, esse foi o nosso texto. Então, olha só. Conforme as ideias do texto, olha só o comando, conforme as ideias do texto. Esse é um texto de compreensão ou interpretação, galera? Compreensão. Quem quiser abrir o microfone para falar, porque eu não consigo ver o chat não, tá, gente? Só compreensão. Compreensão, é o que está no texto. Ó, quando eu falo conforme o texto, pronto, já deixo minhas opiniões de lado e vou agora em